Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 12 de abril, e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques desta edição. Bairro Torrão de Ouro, em São José, vai receber processo de regularização. Câmara em prol da saúde pública conheça as leis propostas pelos vereadores com o objetivo de deter o avanço da dengue. São José enfrenta epidemia da doença. Casos de H1N1 suspeitos na cidade em todo o estado têm deixado a Câmara em alerta. Vereadores falam sobre prevenção. E com a chegada do outono, também vem o tempo seco. Conversamos com um médico sobre a saúde dos olhos nessa época. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Loteamentos no bairro Torrão de Ouro, que fica na zona sul de São José, vão ser regularizados. Saiba mais na reportagem. Depois de 5 décadas de ocupação irregular, foi aprovada na Câmara a regularização fundiária e urbanística de loteamentos no bairro Torrão de Ouro, na região sul da cidade. O vereador Valdir Alvarenga destacou a importância dessa lei aprovada por unanimidade. E a gente sabe que a partir da regularização, outros benefícios acabam chegando para dentro da comunidade. Portanto, a importância da regularização é essa, o sujeito poder dizer que ele vai conseguir o seu título de posse definitivo. Algumas pessoas já com idade avançada dizer, olha, estou deixando aqui um imóvel para a família, para os filhos, para os netos. E trata-se de uma comunidade grande, porque são 400 famílias que serão beneficiadas. É uma fatia grande da sociedade e daquela região. Com a regularização, os moradores vão receber o título definitivo de posse, que permite a venda ou transferência do imóvel. Segundo a justificativa do projeto encaminhado pela Prefeitura, por estarem situadas em uma zona especial de interesse social, as áreas estão dispensadas de atender a todas as normas urbanísticas e ambientais previstas na legislação municipal. São José dos Campos vive uma epidemia de dengue. Para conter o avanço do número de casos, é preciso apostar na prevenção e no combate aos focos de proliferação do mosquito. A Câmara de São José está atenta a essa necessidade e os vereadores propuseram projetos de lei voltados para essa temática. A gente confere na reportagem. São José dos Campos vive uma epidemia de dengue com mais de 700 casos registrados. Os vereadores estão alerta e toda semana fazem requerimentos e indicações solicitando à Prefeitura a limpeza de vias e terrenos, além da visita de agentes de combate a endemias a imóveis com possíveis criadouros. Os parlamentares também propõem projetos de lei com o objetivo de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Como, por exemplo, o projeto de autoria do vereador Willis, que está em tramitação e autoriza a distribuição gratuita de repelente em loção. Outra proposta é a do vereador Dié, que institui o selo verde em imóveis visitados sem criadouros. Já o vereador Eleven é autor de um projeto que trata de incluir conteúdo sobre o Aedes aegypti na grade curricular do município. É para poder pôr essa matéria nas escolas, porque isso aí é uma prevenção que tem que vir desde criança, para ensinar a não jogar lixo no terreno baldio, tampinha de garrafa em qualquer lugar. E o ano passado fizemos uma ação lá dos lotes no campo do São José, foi retirado mais de 30 toneladas de lixo. Os vereadores também acompanham as ações da Prefeitura para a prevenção e controle. A Secretaria continuou com ações concretas de visita, de pulverização, de bota o drone para ver as casas, a criação desse comitê de combate, que também tem a participação de toda a sociedade, vai mostrando que a Secretaria de Saúde continua organizada, continua em ação, enfrentando essa questão da dengue. Mas não é ficar colocando drone no ar, não é ficar fazendo só propagandinha na televisão que vai resolver. Tem verba para isso, tem que se correr atrás. Agora tem que ter gestão, tem que ter bom senso, tem que ter trabalho, tem que ter planejamento. O que nos preocupa muito é exatamente isso. A gente viu aí na reportagem a preocupação com o avanço da dengue aqui na cidade, Mas outra doença também tem colocado as autoridades públicas em alerta. É a gripe H1N1 e a Câmara de São José está acompanhando a situação.
Também conhecida como influenza tipo A ou gripe suína, a H1N1 se tornou conhecida em meados de 2010. Os sintomas e a transmissão são os mesmos de uma gripe normal, como febre alta, tosse, espirros e dor de cabeça. O problema é que ela pode levar a complicações muito mais graves. No início dos sintomas, até a primeira semana, basicamente, você não vai diferenciar H1N1 de nenhuma outra gripe qualquer, nenhum estado febril qualquer. Ela começa a partir de 7, 10 dias, variando de pessoa para pessoa, se diferenciando. Aí aquela febre vai ficar um pouco maior, aí você vai somar a faixa etária. Essa criança ainda por um sistema imunológico a ser formado e o idoso por um sistema imunológico já muito depauperado, você aumenta em muito o risco de problemas mais sérios se agravarem. Uma simples virose virar uma gripe, a gripe virar uma pneumonia, essa pneumonia trazer ao óbito. Em São José dos Campos já são 36 casos sendo investigados desde o início do ano. Dentre eles, o de uma mulher de 52 anos que morreu no mês passado. O Tamiflu é o principal medicamento para o tratamento da H1N1 e não é vendido em farmácias. Para a vereadora Dulce Rita, a prefeitura não está preparada para atender a demanda de pacientes que apresentam os sintomas. Imagina um morador lá do Novo Horizonte ou de Eugênio de Melo, doente, ruim, que sabe que é um quadro que causa H1N1, uma gripe fortíssima, causa muito mal-estar. Tem que sair do Novo Horizonte, ou tem que sair lá de Eugênio de Melo, para ir na Clínica Sul, muitas vezes de ônibus, que a população está realmente numa crise econômica terrível, para pegar o remédio lá na Clínica Sul. Em 2016, a gripe H1N1 chegou mais cedo no Brasil. Assim como os outros tipos de gripe, é comum que ela se manifeste no inverno, mas desta vez o surto começou ainda no verão. Ela antecipou na América do Norte, né? E aí acabou antecipando para cá também. A gente não tem nenhum caso confirmado no município ainda, a gente tem casos de gripe, né? Como a gente tem todos os anos. Ano passado a gente teve vários casos de gripe e nenhum de H1N1, né? Desse sorotipo especificamente. Então, mas a gente sabe que no estado de São Paulo, principalmente no Brasil como um todo, os casos de H1N1 tiveram um aumento em relação ao ano anterior. Então a gente espera que aqui também tenha. O que a gente tem que tomar cuidado é com relação às pessoas que tenham que sejam idosos, gestantes, obesos, crianças pequenas, pessoas que tenham comorbidade, que elas podem desenvolver um quadro mais grave da doença. Vereadores falam da necessidade de ações que orientem a prevenção. A preocupação muito mais da doença é a prevenção, né? Então você não fica, se você está com sintoma de gripe, não fique em lugar de aglomerado, lave sempre as mãos, se proteja com um lenço, né? Um lenço descartável quando você estiver tossindo, espirrando, que é para não contaminar os outros. No próximo bloco vamos falar sobre saúde dos olhos. Tempo seco pode favorecer o aparecimento de alergias e conjuntivite. E um médico explica como evitar. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Outono é geralmente uma estação seca, né? E o que pode aí propiciar o aparecimento de alergias e conjuntivite. Então é bom se prevenir. Por isso conversamos com um médico oftalmologista que vai nos ajudar a manter a saúde dos olhos em dia. Acompanhe. Olá! Com a chegada do outono, aumentam os casos de alergias oculares e conjuntivites. Esse é o assunto da minha conversa com o Dr. Rodrigo Magalhães. Obrigado pela visita ao nosso estúdio. Obrigado a você. Por que isso acontece? Por que nessa época aumentam os casos? Nessa época acontece isso pela diferença de temperatura. A temperatura cai, o tempo fica mais seco, aumenta os alérgenos no ambiente, as pessoas ficam em locais mais fechados, então isso propicia o aumento dessas alergias oculares. E o que a gente pode fazer então para evitar? Para evitar ou diminuir essas alergias, é sempre legal estar fazendo a limpeza do ambiente que essa criança está, evitar o uso de vassoura, o legal é usar pano úmido, né, passar um pano úmido em casa, no quarto, evitar objetos e roupas que acumulem muita poeira, bichinho de pelúcia,
roupas de lã no ambiente que essa criança dorme, você bater esse colchão fora de casa, deixar tomar um sol, né? E geralmente o sintoma é o quê? Coceira, vermelhidão? O que a pessoa sente? Os sintomas, lacrimejamento, a hiperemia ocular, que é o olho vermelho, coceira, embaçamento visual, né? Então isso tudo são sinais de uma alergia ocular. E isso é diferente do olho seco, chamado olho seco? O olho seco é diferente. A alergia é uma resposta imunológica exacerbada da pessoa. O olho seco é uma deficiência da lágrima, né? Ou uma deficiência em quantidade ou uma deficiência em qualidade da lágrima. Então a pessoa não consegue lubrificar o suficiente o olho por algum motivo, aí ela tem os sintomas de olho seco, que são muito semelhantes ao da conjuntivite também, né? Fica com o olho vermelho, dá um pouco de borramento visual, um pouco de coceira, tem dor também, então se assemelha muito o olho seco. Não são iguais, né? Mas a conjuntivite, ela é contagiosa? A conjuntivite alérgica é da alergia e nós temos a conjuntivite infecciosa. Essa sim, ela contamina, né? Pode ser por vírus, por bactéria, aí essa é transmissível. O que muita gente confunde são as conjuntivites alérgicas com as infecciosas, que uma lembra a outra também, né? Então, o leigo, quando se depara com o olho vermelho, ele já fica com medo de ser uma conjuntivite infecciosa. E nas escolas, eles fazem muito isso. Eles não deixam, muitas vezes, a criança entrar na escola porque a criança está com o olho vermelho. E aí o mais indicado realmente é ir ao médico oftalmologista para a gente estar fazendo esse diagnóstico diferencial, vendo o que está acontecendo, qual a causa desse olho vermelho, né? Principalmente nessa época de ano. Certo. E de maneira mais geral, entre os brasileiros, né, quais são os problemas oftalmológicos mais comuns, mais frequentes? Os problemas mais comuns, sem sombra de dúvida, são os óculos, o grau, né? Sim. Miopia, astigmatismo, a hipermetropia. Tirando esses problemas de grau, a gente tem a catarata, que é um problema relativo à idade, glaucoma, que é uma doença silenciosa que ataca a pessoa sem ela ter nenhum sintomas inicial. Por isso a importância da pessoa estar fazendo periodicamente avaliações oftalmológicas. De quanto em quanto tempo que é o ideal? Para uma pessoa adulta, uma vez por ano seria o ideal estar fazendo essa avaliação. E quando é um bebezinho ou uma criança pequena, a primeira vez, qual é a idade recomendada para fazer a primeira visita ao consultório? A criança nasce, está no berçário, o primeiro exame oftalmológico vai ser feito ali, né? E muitas vezes esse exame é feito pelo pediatra. Hoje, no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, isso já é lei. É obrigatório a criança sair do hospital com esse exame realizado, assim como o exame do pezinho. Isso é obrigatório, né? Então, o primeiro exame é feito ali. É um reflexo vermelho que vai indicar se tem alguma anormalidade na criança ou não. A criança estando bem, não tendo nenhum antecedente familiar, a próxima consulta seria com 1 ano de idade. O ideal é 1 ano de idade para refazer alguns reflexos e exame para ver se está tudo bem, né? Depois, aos 3 anos, e daí por diante, se não tiver nenhum problema, a cada 2 anos está de excelente tamanho. Uma grande maioria, ela chega para a gente quando o problema já está instaurado, quando a criança já está com uma dificuldade muito grande na escola, já está com deficiência de leitura, já está com 7, 8, 9 anos, não aprendeu a ler. Então, aí os pais começam a ficar preocupados e aí levam para ver se tem algum problema. Entendi. E aí você detecta isso muito avançado, né? 10% das crianças, até os 10 anos de idade, tem miopia. Uma especialidade sua é a visão subnormal. O que é isso? Visão subnormal é quando uma pessoa tem uma doença
e não consegue melhorar, ela fica num estágio, numa visão abaixo do normal. E mesmo através de cirurgias, de óculos, de outros tratamentos, a visão ela não melhora. Então, uma pessoa que tem uma sequela da retinopatia diabética, de um glaucoma ou de doenças hereditárias, uma criança que nasceu com catarata congênita, né? Então você consegue adaptar óculos especiais, lentes especiais e fazer com que essa criança ou com que esse adulto consiga ter uma vida mais próxima do normal. Então eu tenho pacientes jovens que têm visão subnormal, que vão à faculdade, que conseguem ainda fazer uma leitura de textos, mas que sem esses artifícios ela não conseguiria. Tá joia, muito obrigada pelos esclarecimentos, novamente obrigada pela presença. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. No próximo bloco você confere os destaques do esporte joseense no Giro Esportivo. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está procurando emprego aqui em São José? Então fique atento às vagas disponíveis no Pátio da cidade na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar de limpeza, chapista de lanchonete, cozinheiro geral, cuidador de idosos, limpador de vidros, operador de guindaste, torneiro mecânico e técnico de edificações. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A terça promete ser de muitas risadas aqui em São José. Acompanhe na Agenda Cultural. Hoje tem show de stand-up em São José. Quem promete animar o público são os humoristas Robson Nunes, Jefinho Farias e Renato Albani. A apresentação é às 8 da noite em um bar na Avenida Cassiano Ricardo, número 1594. Ingressos a R$ 30. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camarasjc.sp.gov.br. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta terça e também para a quarta. O calor e o dia ensolarado se mantém na tarde da terça-feira. A máxima atinge 34 graus, mínima 20. A probabilidade de chuva não passa de 10%. Na quarta, o sol também deve aparecer por entre as nuvens e, assim como na terça, não deve chover. As temperaturas variam entre 33 e 20 graus. No Giro Esportivo você fica por dentro dos principais destaques do esporte joseense. A Federação Paulista liberou a lista das equipes que vão participar do Paulista Sub-20 e São José tem 2 times na competição. Ainda sobre o futebol, vamos falar da situação difícil enfrentada pela Águia do Vale depois do rebaixamento na Série A3. Essas e outras notícias você confere agora no Giro Esportivo. É isso aí, Lucas Guerra. O Campeonato Paulista Sub-20 está chegando com a participação de 2 equipes de São José. Os 2 times da cidade estão no mesmo grupo, então eles devem se enfrentar ainda na primeira fase do campeonato. A lista oficial com todos os times da competição foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol e os primeiros jogos estão marcados para o dia 7 de maio. Vamos juntos ficar na torcida para que as equipes da cidade não repitam no Sub-20 o que aconteceu na Série A3 do Paulista, né, Lucas? Todo mundo lembra, o São José escapou por pouco do rebaixamento e a Águia do Vale caiu para a última divisão do Paulista. Essa situação deixou os torcedores bem insatisfeitos, tanto que fizeram um abaixo-assinado pedindo a renúncia do presidente e também do Conselho Deliberativo.
A pressão parece que funcionou. Agora, a Águia solicitou a antecipação das eleições para compor o conselho. Ela estava marcada para setembro, Lucas. E agora cabe uma posição do presidente do clube, o Geleia, para acatar o pedido. Bom, Lucas, a gente agora sai um pouquinho do futebol para falar de um evento que reuniu cerca de 600 jovens atletas aqui da nossa cidade, os Jogos Intercentros. O evento foi marcado por várias disputas entre judocas a partir de 6 anos de idade. E também foram realizadas as aberturas de competições de outras 9 modalidades, entre elas o basquete, futsal, vôlei e a natação. E para fechar o giro de hoje, nós vamos falar agora do ciclismo. O ciclista Murilo Afonso, de São José, foi o primeiro brasileiro a vencer a Volta Ciclística Internacional do Rio Grande do Sul. A competição, Lucas, reuniu 18 equipes, sendo 10 brasileiras e 8 estrangeiras. Foram cerca de 800 quilômetros de pedalada, divididos em 5 etapas. Fica aqui o nosso parabéns para o Murilo, que levantou o nome da nossa cidade. Bom, Lucas, essas são as notícias do esporte de hoje. Nós voltamos com você. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.